Hoje, nós vamos falar sobre um dos maiores bancos do Brasil, o Bradesco, um bancão tradicional conhecido pela sua operação de varejo e seguros, mas que vem enfrentando desafios nos últimos anos. Será que estamos diante de uma oportunidade de investimento para 2025? Aqui a gente vai direto ao ponto. Vamos analisar a operação do Bradesco, discutir os principais riscos e, claro, fica comigo até o final, que é lá que a gente vai calcular o preço justo da ação por diferentes métodos de valuation para entender se é mesmo uma oportunidade. Mas já tenho que deixar um aviso importante. Com a incerteza na Selic, investir em bolsa no momento atual exige uma visão de longo prazo. A volatilidade pode aumentar, então o foco tem que ser na construção de patrimônio ao longo de vários anos. Se gostar do conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal e se quiser se aprofundar ainda mais, considere se tornar membro do canal. Os membros recebem acesso antecipado aos vídeos, além de acesso à nossa plataforma exclusiva de análise de ações, e conta também com alguns outros benefícios. Meu muito obrigado a todos que são membros e apoiadores. Então, vamos falar de Bradesco. O banco sofreu bastante desde 2022, principalmente com a alta da Selic, que impactou diretamente ali a sua carteira de crédito, através da inadimplência, que aumentou bastante, reflexo do perfil dos clientes do banco, que é mais voltado para o varejo, como já falamos. Esse posicionamento tem vantagens e desvantagens. No lado positivo, os clientes pessoa física geralmente pagam juros maiores, o que aumenta a margem do banco em momentos positivos. No lado negativo, esses mesmos clientes são mais vulneráveis em momentos de crise, aumentando essa inadimplência do banco, que foi exatamente o que aconteceu. Além disso, meio que nesse mesmo momento, o banco também foi impactado pela fraude nas Americanas, que prejudicou ainda mais seus resultados. Mas aqui vale destacar um ponto positivo: o manejo conservador do Bradesco em relação à provisão de devedores duvidosos, a PDD do banco. No mesmo trimestre que saíram as notícias das Americanas, eles já provisionaram 100% dos empréstimos relacionados à mesma. Isso mostra um compromisso com a transparência nos resultados. Para quem não sabe, a PDD sai direto do lucro do banco, ou seja, ele poderia ter provisionado apenas uma parte para entregar um lucro maior, mas preferiu ser sincero, transparente e conservador. Ponto positivo para a gestão. Com os desafios recentes, o Bradesco começou a mudar um pouco, bem suavemente, a sua estratégia. A gestão está adotando um modelo mais cauteloso, buscando um mix de empréstimos um pouco menos arriscados, mesmo que isso signifique spreads menores. Essa mudança tem o objetivo de melhorar a qualidade da carteira de crédito do banco, tornando ele menos vulnerável à inadimplência que tanto o prejudicou. Um exemplo claro dessa estratégia é a criação de um novo segmento para os clientes, com foco em atrair pessoas de maior renda e patrimônio. Essa mudança está totalmente alinhada com a busca de um perfil de crédito mais sólido na sua carteira. Esse movimento deve ser positivo no longo prazo, já que mesmo com a Selic em alta, o banco tende a ficar menos exposto a esses ciclos de inadimplência. Mesmo em períodos difíceis, o que sustentou o Bradesco foi a sua operação de seguros, que hoje representa cerca de 45% do lucro do banco. Esse é um ponto forte, já que o setor de seguros tem historicamente apresentado bons resultados na Bolsa Brasileira. Inclusive, o mercado especula há anos um possível IPO da Bradesco Seguros, como forma de desbloquear valor aos acionistas. Apesar desse potencial, é pouco provável que isso aconteça em 2025, considerando o momento de incerteza no mercado. Até porque um IPO é mais bem-vindo em um momento que o mercado está até eufórico, está pagando acima do que seria o valor justo. Esse é o momento de se fazer um IPO sob a perspectiva da empresa. Então, apesar do potencial de destravar valor através desse IPO, eu não vejo isso acontecendo em 2025 e talvez nem aconteça. Afinal, esse assunto do IPO da Bradesco Seguros é algo que surge de tempos em tempos no mercado já há vários anos. Encontrei uma matéria que cita aqui de pelo menos 15 anos isso surgindo no mercado. Então, não necessariamente é algo que vai acontecer, mas serve para reforçar o valor que tem esse lado do banco. E não deixa de ser um potencial catalisador de retornos aí para o futuro. Ainda assim, a operação de seguros continua sendo uma das fortalezas do banco, com um retorno sobre patrimônio líquido médio ao longo do ano superior, bastante superior, ao das suas atividades bancárias tradicionais. Mas nem tudo são flores, a gente tem que falar dos riscos. Em primeiro lugar, a incerteza fiscal, que também se expande para a Selic, de maneira que um movimento muito acelerado na taxa de juros pode trazer novos desafios aos bancos, especialmente aqueles mais voltados ao varejo, à pessoa física, como o Bradesco e o Santander.
Um outro risco que a gente está vendo se manifestar é de uma recuperação bem lenta. Apesar dos ajustes, a recuperação do banco tem sido bem gradual e pode levar mais tempo do que o mercado gostaria. Inclusive, tem gente falando de ficar pior antes de melhorar. Outra coisa que me incomoda no banco é o seu ROI, que está em níveis bem baixos, atualmente aqui em 11,3%, bem longe dos patamares acima de 20% que ele já entregou no passado. E existe sim o risco do banco nunca voltar a entregar esses níveis, mas acreditamos que há espaço ainda para alguma recuperação. A gente logo chega no preço justo dele. Antes, vamos dar uma olhada nos seus resultados do terceiro trimestre e alguns indicadores fundamentalistas. Trimestre contra trimestre, um crescimento de 13,1% no lucro líquido, porém, no acumulado dos 9 primeiros meses de 2024 em relação a 2023, uma alta de apenas 5,5%. Apesar disso, uma recuperação no retorno sobre a média do patrimônio líquido do banco, vindo aqui para 12,4%. Em termos de receitas totais, a gente também segue vendo a recuperação do banco. Obviamente, bem puxado pelo lado de seguros, previdência e capitalização, com um crescimento aí de 9,2% ano a ano, mas conseguindo crescer até a receita de prestação de serviços, uma alta de 5,1%. O crescimento que não foi tão grande foi na margem financeira aqui de 0,9% apenas. A carteira de crédito cresceu 7,6% ano a ano, sendo 10% de crescimento na pessoa física, 16,9% nas micro, pequenas e médias empresas e apenas 0,7% nas grandes empresas. Além disso, a gente segue vendo uma redução no índice de inadimplência acima de 90 dias da pessoa física, desde aqui de setembro de 2024, se encontrando agora nos 5,1%, que ainda é um pouquinho alto, acima do que já foi anteriormente. De todo jeito, a gente vê um movimento bem parecido na inadimplência acima de 90 dias para a pessoa jurídica. Em termos de margem financeira, que é a diferença ali em reais entre os juros que ele cobra e os juros que ele paga, temos um crescimento pequeno de 1,3% no ano, na margem com cliente e olhando o total apenas 0,9%. Apesar disso, o seu mix dentro da pessoa física eu acho muito bem distribuído. 8% aqui no cartão de crédito, apenas 6,3% no crédito pessoal, 10,3% no crédito consignado, que é um dos mais seguros para o banco, 10% no financiamento imobiliário, que também tem uma segurança maior, apenas 1,7% rural, aqui a gente poderia crescer, mas de fato é difícil competir com o Banco do Brasil nesse sentido, e veículos, que é um dos mais arriscados aqui, bem pequenininho, 3,8% apenas. Olhando o movimento da inadimplência, a gente segue vendo essa queda e estamos vendo também uma PDD que vem se reduzindo, que também reflete um pouco dessa redução do risco da carteira de crédito deles. Despesas operacionais subindo 4,9%, abaixo do crescimento do lucro líquido do banco, então tudo certo. Olhando aqui o lado de seguros, um retorno sobre a média do patrimônio líquido de 23,7%, um crescimento nos 9 primeiros meses de 14% na receita dos prêmios, porém, em termos de lucro líquido, o crescimento não é tão relevante assim. Banco não só olha a dívida líquida, então a gente tem que olhar o índice de Basileia, que segue aqui em 12,7%, relativamente confortável, acima do mínimo permitido, então nada a se preocupar aqui. Obviamente, em competição aí com vários bancos digitais, eles seguem buscando melhorar a experiência do seu aplicativo, investindo na digitalização. E vamos então aqui para a nossa plataforma de análise de ações, que você, se tornando membro, ganha acesso. E vamos pesquisar o Bradesco, que está aqui a R$ 10,64 nos preços atuais, bem perto das mínimas do último ano, com um PL de 7,31, um PVP de 0,68 e uma margem líquida aqui de 7,97. Não é uma margem líquida tão boa, já foi melhor, mas também mantendo lucratividade e até com crescimento da receita aqui de 16,77 de média nos últimos 5 anos. Olhando aqui, de verde a cotação, de azul, o lucro por ação do banco, a gente vê que mais recentemente ele tinha descolado com o lucro subindo e a cotação ainda em queda. Isso porque o mercado precificava a queda. Quando essa queda de fato aconteceu, a gente já começa a ver uma recuperação do lucro dos últimos 12 meses, porém a cotação segue caindo. Agora de azul a gente tem o PVP e a gente vê que está nas mínimas desde 2011 pelo menos. Então PVP mais baixo nos últimos 10 anos aí para o Banco Bradesco. Em termos de receita já vimos que ele segue crescendo. Aqui olhando o movimento do lucro líquido, a gente vê um pico em 2019, queda em 2020 devido à pandemia, recuperação em 2021 e desde então 2 anos de queda e só agora querendo voltar a subir.
Outro sinal positivo é que desde o início de 2023 a gente está vendo os insiders, né, os grandes acionistas do Bradesco, a gestão do Bradesco, aumentando posição ao longo do tempo, devagarzinho, mas aumentando posição, mostrando confiança no banco. E com preço justo pela fórmula de Graham, batendo aqui 22,69, pelo método do Bazin 12,14 e em relação ao PVP histórico 23,33. Mas aqui são métodos automáticos, então vamos calcular direitinho aqui. Olhando primeiro o método de Graham, onde a gente vai estimar um crescimento de 7% para esses lucros com 11% de taxa de desconto, a gente chega a um preço justo aqui de 12,53. Pelo desconto de fluxos de dividendos, com uma taxa de crescimento aqui de 1,5% para esses dividendos, 11% de taxa de desconto, 1,2% de crescimento perpétuo e 8% de desconto perpétuo, a gente chega aqui num preço justo um pouco mais baixo de 11,75%. Trazendo a média dos dois resultados aqui para 12,14, ainda acima dos atuais 10,64, nos indicando alguma margem de segurança. Tudo isso com um dividend yield aqui de 9,44% nos últimos 12 meses. Um dividend yield bem atrativo, inclusive em relação ao seu histórico. Inclusive, bem acima, bastante acima do seu par mais comparável, que é aqui, o Santander. Entre BBDC 3 e 4, a gente tem o 4 com dividend yield um pouco maior, até porque, de fato, eles pagam um dividendo até em valores ali, em centavos, pagam um pouco mais. Porém, quando essa diferença está muito pequena, eu acabo preferindo a BBDC 3. De qualquer jeito, ambas são válidas. A BBDC 4 até com mais liquidez. Então, dado todo o contexto do banco, mesmo com um preço justo calculado em cima de uma expectativa de crescimento bem pequena, ainda assim temos margem de segurança, somada a um PVP na mínima dos últimos mais que 10 anos, eu acho sim que o Bradesco está num momento de boa compra. Porém, naturalmente a carteira de cada um é única, a situação financeira de cada um é única, então isso não é recomendação de investimento, porque de fato o perfil de risco de cada um é particular, a carteira atual, às vezes você já tem muito Bradesco na sua carteira, então você não vai continuar comprando. Se ele já é 10, 12% da sua carteira aqui no Brasil, tudo bem, ele já está numa exposição grande. Mas, dado o contexto atual, vejo sim o Bradesco como uma oportunidade. Se você assistiu até aqui, muito obrigado, não esquece do like. E se quiser ver um outro vídeo, vou te deixar 2 recomendações. Se você tiver a fim de uma elétrica de qualidade, na minha opinião, entre as que tem maior qualidade na Bolsa Brasileira, eu te recomendo o vídeo da Engie. Mas se você estiver procurando oportunidade em fundos imobiliários, vou deixar aqui o vídeo do HGRU. Muito obrigado por assistir até aqui, bons investimentos e até a próxima!